Boa noite, igreja. Vamos então à mensagem de hoje à noite. Relutei um pouco sobre pregar essa mensagem. As últimas nós temos procurado trazer conforto para os aflitos. E eu acho que nesta mensagem Deus vai me usar para afligir os confortados. O tema da mensagem já diz: coronavírus. Um megafone, um dos megafones de Deus. Coronavírus, um dos megafones de Deus. Irmãos, eu não quero aqui ficar defendendo Deus, porque Ele não precisa de defesa. Mas a Bíblia deixa claro que algumas calamidades Deus permite e trabalha através delas, outras Ele causa e trabalha através delas. As que Ele causa, as que Ele permite, todas, Ele não faz nenhuma por acaso. Nenhuma só para nos ver sofrendo. John Piper diz que Deus, quando permite uma coisa ou causa alguma coisa, Ele tem milhares de propósitos. Propósitos pequenininhos na vida de uma criança, de um adolescente. Propósitos grandes na vida de uma família, de um casal. Propósitos grandes na vida de uma igreja, comunidade, de um país, do mundo. Vamos considerar essa questão à luz do profeta Joel, Velho Testamento, profeta Joel, Amós, Joel. Velho Testamento, se quiser ir abrindo a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler o primeiro capítulo. Joel, em seu livro, ele alerta o povo de Deus dos seus dias sobre a vinda de uma disciplina de Deus, de uma praga de gafanhotos devoradores. Juízo de Deus sobre o seu povo, e um chamado de Deus para o seu povo ao arrependimento. Um puxão de orelha, uma disciplina. Mas Joel, ao falar desta praga de gafanhotos que sobreviria sobre Israel, ele vê naquela praga, naquela pandemia ou naquela crise local, regional, ele via naquilo um sinal escatológico de algo muito maior, que ele chama do dia do Senhor. Várias vezes no Velho Testamento você tem esta frase, o dia do Senhor. No Novo Testamento a mesma coisa, várias vezes o dia do Senhor. É o juízo do Senhor sobre todos os moradores da terra. Então, o Joel, ele vê um sinal escatológico de algo muito maior, o dia do Senhor, nessa profecia dele para algo que estava para acontecer para o seu povo. Por isso eu, como pastor, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, como estudante da palavra de Deus, eu tendo a perceber, e afirmo isso nesse sermão, que toda praga, toda doença ou catástrofe natural é como que um alerta de Deus para a humanidade, de que o dia do Senhor está próximo. O dia do juízo final é uma realidade profetizada na Bíblia, é uma realidade por vir. Nós não gostamos de pensar no dia do juízo final, nós não gostamos de falar sobre isso, pastores falam um pouco sobre isso, porque esvazia a igreja, mas o dia do Senhor é uma realidade, irmãos, necessária, porque os homens, nós homens, a humanidade, não é pura, não é bondosa, não é inocente. Quando você vê pessoas sofrendo por causa disso e daquilo, do coronavírus, por exemplo, não caia nessa besteira de falar, ai, coitadinha das pessoas, coitadinho do povo. O povo não é coitadinho, são pecadores, são pessoas rebeldes contra o amor de Deus, contra a graça de Deus, contra o governo soberano de Deus, são desobedientes. Olha, veja quanta ao seu redor, veja dentro de você mesmo, quanta incredulidade, quanto orgulho, quanta vaidade, quanta mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. E nós temos... Na literatura nossa secular, as pessoas testificam em pesquisas que a maior parte das pessoas mente 3, 4, 10 vezes por dia. Veja quanta mentira, quanta ganância, veja quanta corrupção no nosso comércio, no nosso sistema político. Veja o egoísmo, a maldade, a violência, veja a imoralidade nos nossos shows, nas nossas músicas, no nosso teatro, nossa literatura, nos nossos filmes, nossas novelas. Veja como que nós, olha que ridículo, nós estamos assustados com o coronavírus. Estamos assustados com o coronavírus.
ao mesmo tempo que estamos acostumados com o assassinato de bebês indefesos. As estatísticas estimam que 1 milhão de criancinhas indefesas são assassinadas no nosso Brasil. E muitas mulheres morrem por conta desse pecado, cometido por nós, aprovado por muita gente. Quantas pessoas no nosso Brasil defendem o aborto, a liberdade da mulher de matar os seus filhos. Nós estamos assustados com o coronavírus, mas estamos acostumados com o assassinato de crianças. No mundo, 20 milhões de crianças são assassinadas por ano. Por ano. Eu estou dando exemplo apenas de muitos pecados hediondos que o homem, a humanidade comete contra Deus, o Criador e sua lei. Então, Deus, na sua paciência, em vez de nos destruir de uma vez por todas, Ele nos envia alertas, Ele nos envia ultimatos, Ele nos envia chacoalhões, tipo doença, terremotos, tsunamis, secas, crises e pragas, inundações e até mesmo guerras, como megafones. Essas coisas são megafones de Deus, dizendo para a humanidade: acordem, se arrependam, quem avisa, amigo é. Mas hoje à noite nós vamos falar qual o propósito de Deus de permitir coisas ruins como o coronavírus também sobre o seu povo. Também sobre o seu povo. Agora, não vamos pensar na humanidade. Joel trata disto no seu livro, no capítulo 3, falando do juízo final. Mas nós vamos ficar com Joel no capítulo 1, capítulo 2. Porque ele fala de uma praga sobrevindo sobre o povo de Deus. Então nós vamos cuidar desse aspecto, naquilo que nos toca. Qual o propósito de Deus de permitir um coronavírus sobre os membros da Igreja Batista Central de Campinas? Domingo passado nós vimos, na minha mensagem, em 2 Crônicas 20, nós vimos que às vezes Deus permite algo ruim sobrevir sobre o seu povo para revelar o seu poder, para fortalecer a fé do seu povo e para abençoar o seu povo. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 25, fala que no final todo aquele medão, aquela crise, eles passaram 3 dias coletando bens materiais dos inimigos que Deus deu de mão beijada para eles. Então, eles passaram por um ataque de um grande exército, uma situação impossível, assustadora, mas no final eles foram abençoados. Eles terminaram tudo aquilo louvando a Deus e sendo abençoados, inclusive materialmente. Hoje, em Joel, nós vamos ver que às vezes Deus permite algo ruim sobre o seu povo para alertar, para despertar, para disciplinar, para corrigir, aperfeiçoar o seu povo na fé e na comunhão com o próprio Deus. Estudando o livro do profeta Joel, a gente aprende que quando o povo de Deus relaxa, espiritualmente, e começa meio que levar a vida cristã com a barriga, empurrando com a barriga, e cai no relaxo espiritual. Nós vamos explicar mais o que é isso. Na nossa igreja, graças a Deus, a maioria dos membros da nossa igreja não são relaxados. Mas eu vou dizer, esse sermão é para muitos membros dessa igreja que estão vivendo de forma relaxada espiritualmente. O coronavírus é o megafone de Deus para você. Acorda, desperta. Em Joel, a gente vê que quando o povo de Deus começa a cair no relaxo, se acostumando com a palavra, com a bênção, com a igreja, com a salvação, com Deus, comunhão com Deus, e começa a curtir mais uma cerveja e um futebol, e um papo furado e um passeio, do que o próprio Deus. Deus manda, com o seu megafone, Ele age de forma drástica e chama a atenção do seu povo. Vamos para o capítulo 1 de Joel, introdução. Escute a introdução do sermão do profeta Joel, aqui no capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados?
Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, uma nação poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Está falando dos gafanhotos aqui. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e as derrubou, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria no coração dos homens. Veja, quando o povo de Deus se acostuma com as bênçãos de Deus, despreza a sua palavra e cai no relaxo espiritual, Deus, no seu amor, seu zelo, Ele age de forma drástica. Ele age de forma drástica. Isso lembra meu pai, na forma como criou meus irmãos e a mim. Eu tive a chance de ser o novinho, né? Como é que fala? O último filho, o caçula. O caçulinha, meus irmãos falam, você não conheceu o pai. Eu conheci, eu vi ele batendo em vocês. Eu falei, eu não vou dar essa chance para eles, eu vou obedecer. Eu aprendi vendo meus irmãos apanhando a não desobedecer, a não folgar, a valorizar meu pai e respeitar sua autoridade. Deus, Ele é um pai zeloso, não é um pai molenga, não é um pai frouxo. Quando o povo precisa, Ele age de forma drástica. E Ele envia uma praga, Ele envia uma peste, Ele envia um exército de gafanhotos, é o que a gente vê nesse texto. Irmão, por favor, não fica tentando defender Deus, não. No texto fica claro que essa praga não foi fruto natural, não foi fruto da natureza, e não foi fruto do acaso. Essa praga não foi causada pelos homens, essa praga não foi causada pelo diabo. O texto deixa muito claro, no capítulo 2, versículo 25, Deus fala que esses gafanhotos são o meu grande exército que eu enviei contra meus filhos, vocês. Essa praga é uma disciplina forte, mas amorosa do nosso Senhor. Uma praga de gafanhotos que acabou com a economia do país de Israel, muitos anos atrás. Versículo 11 fala assim, desesperem-se agricultores. A economia israelita dos judeus no Velho Testamento era basicamente agrícola. Acabou com a lavoura, acabou com tudo. Acabou com a poupança, acabou com os recursos. E no versículo 11 fala, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Esses gafanhotos devoradores acabaram com o trigo, com o vinho e com o azeite. Esses gafanhotos devoradores acabaram com o trigo, o sustento básico do povo de Israel. Acabaram com o vinho, a alegria popular de Israel. E acabaram com o azeite, o elemento importante para o culto de Israel. Na unção de pessoas e objetos e lâmpadas acesas no templo, usava-se azeite. Não tinha mais azeite nem para isso. Por quê? Por que Deus fez isso? A resposta está no versículo 5. Por quê? Versículo 5 fala, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho. O povo de Israel espiritualmente estava embriagado nas bênçãos, na prosperidade, nos prazeres, no relaxo espiritual.
Por isso Deus agiu de uma forma tão drástica. Irmãos, o que isso tem a ver conosco hoje? Eu arrisco dizer que hoje a igreja evangélica, eu arrisco dizer que hoje a igreja de Deus, o povo de Deus, na maioria dos países, também se encontram dormindo, embriagado na teologia da prosperidade, embriagado na teologia do coaching, embriagado na teologia liberal, que nega várias coisas sobrenaturais de Deus e da Bíblia, teologias essas que promovem o materialismo, a ganância, o hedonismo, o antropocentrismo, a exaltação do ser humano. Essa teologia do coaching que está ficando e vai ficar muito popular aqui no Brasil. Espero que não, mas parece que sim. Essa teologia do coaching, ela visa o quê? Promover o homem a conseguir as coisas que ele deseja, para ele se sentir mais importante, ter uma existência significativa, para ele se sentir um pequeno Deus. E eles usam a Bíblia, usam os púlpitos para ensinar isso para o povo. Pouco se fala hoje nas igrejas sobre o céu, vida eterna, sobre o inferno, sobre o caminho estreito da santificação de vida, da autorrenúncia, do tome sua cruz e siga-me. Não se fala mais sobre isso nos púlpitos. Pouco se fala hoje sobre fazer missões, ir para o campo missionário, investir em missionários, pregar o arrependimento, discipular novos convertidos. Pouco se fala hoje sobre compromisso sério com Deus e com a sua igreja, com Cristo e sua noiva. Nós somos hoje a geração dos desigrejados. Nesta igreja mesmo, tem gente que vem na igreja quando quer, quando dá, quando está afim. Tem gente que vem só no dia da ceia, e olha lá, vem no dia da cantata. No dia da cantata lota, mas domingo a domingo, não tem compromisso com Deus, com Cristo, com a sua noiva, o corpo de Cristo, que é a igreja dele. Hoje, muitas denominações evangélicas estão na contramão de tudo que a igreja de Cristo, através da história da igreja, pregou e prega há 2000 anos. Hoje tem igrejas e denominações aqui no Brasil e especialmente fora do Brasil. Estou falando agora do mundo, porque o coronavírus ele está tocando o mundo inteiro. Está tocando crentes no mundo inteiro. Hoje, a igreja de Cristo, ao redor do mundo, tem igrejas e denominações defendendo a existência de apóstolos nos dias de hoje. Um absurdo. Eu tenho um amigo que ele se intitulou apóstolo. Ninguém questiona o homem. Ele e Jesus, tem uma conexão. Tem um telefone vermelho, como Batman tinha com lá no filme do Batman, com o delegado da cidade. Então, o cara é apóstolo, ele fala direto, a palavra dele é inspirada por Deus. O cara vive como uma pessoa inquestionável. Tem igreja defendendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. Tem igreja defendendo a legalização do aborto nos Estados Unidos, especialmente na Europa. Tem igrejas no Brasil defendendo o sexo pré-conjugal. Tem pastor batista defendendo o sexo pré-conjugal. A ideologia feminista, o homossexualismo, a união homoafetiva, a ordenação feminina dentro do meio batista é uma briga, uma luta para liberar geral. A ordenação feminina, coisa que não existe durante 2000 anos da igreja, não existiu, mas tem que existir agora. A ordenação de ministros gays, não chegou no Brasil isso ainda, mas está chegando. Mas já chegou nos Estados Unidos, a igreja luterana, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele lamenta a sua denominação fazer isso nos Estados Unidos. Logo, logo, as igrejas estarão defendendo a pedofilia, só falta isso. Do jeito que está indo, vai chegar lá. Por isso Deus, através do coronavírus e suas consequências, Ele está agindo de forma mais drástica. Ele está falando firme com a sua igreja, dizendo, gritando do seu megafone: acordem, bêbados, e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Deus chama o seu povo a acordar, a se arrepender. Deus chama o seu povo para acordar e prestar atenção na sua mensagem. E quando acaba o vinho, e quando acaba a comida, quando acaba o emprego, quando acaba as coisas, as pessoas, deixa eu ir na igreja, deixa eu ouvir Deus, deixa eu abrir a Bíblia. E daí quando eles vão para a Bíblia,
Quando esses crentes relaxados vão para a igreja e vão para a Bíblia, chega lá, o que eles escutam do profeta de Deus, Joel? O que eles escutam Deus falando a eles através do seu profeta? Joel capítulo 2, versículo 12. Deus chama o seu povo ao arrependimento e à restauração. Capítulo 2, versículo 12. Olha o que Joel pregou para esses relaxados, embriagados, que começaram a ir na igreja por causa da crise. Joel falou para eles naquele domingo assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, não de qualquer jeito, não relaxadamente, mas de todo o coração. Voltem-se para mim com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça para aquele que está arrependido. Talvez Ele, Deus, volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, aquelas que mamam de peito, até os recém-casados em lua de mel, devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa, Senhor, o teu povo. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Gente, no meio da disciplina, no meio da crise, no meio da praga dos gafanhotos, Deus levanta o seu megafone. O povo acordou, o povo despertou. Acabou o vinho, acabou a cerveja, acabou o futebol, acabou a graça. O povo desperta e Deus fala do seu megafone. No meio da disciplina, Deus oferece oportunidade de arrependimento, oportunidade de perdão, oportunidade de reconciliação, oportunidade de restauração. Mas Deus pede arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Versículo 12 ele fala: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e prantos. Rasguem o coração, não rasguem as vestes. Não rasga as vestes não. Isso aí vocês já fizeram várias vezes. Essa é uma forma cultural de vocês demonstrarem angústia, arrependimento. Mas isso é uma coisa muito exterior. Eu não quero nada exterior. Eu quero algo muito interior. Em vez de rasgar as vestes, como é costume entre vocês, judeus, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês diante de mim. A professora de Bíblia, de uma escola bíblica dominical, criancinhas de 4 a 6 anos, ela está tentando ensinar para eles uma breve lição sobre a importância do arrependimento. Para que haja perdão, precisa haver arrependimento diante de Deus. E ela foca na palavra arrependimento, e ela pergunta para as criancinhas, são 10, 12 criancinhas lá, fala: crianças, o que significa a palavra arrependimento? Daí um garotinho levanta a mão e fala: professora, arrependimento significa sentir tristeza por algo errado que a gente fez. Arrependimento significa você ficar triste por causa de uma coisa errada que você fez. O professor falou: muito bem, parabéns. Daí uma menina levantou: professor, pois não, posso falar? Pode. Arrependimento para mim é se sentir triste o suficiente para parar de fazer aquela coisa errada que a gente está fazendo. E essa menininha acertou na mosca. Arrependimento é se sentir triste por uma coisa errada que você está fazendo, e tristeza, se sentir triste o suficiente para parar de fazer aquilo que está errado. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala assim que a tristeza segundo Deus não produz remorso, como Esaú experimentou, como Judas experimentou. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, que leva ao perdão, que leva à graça, que leva à vida transformada. E obviamente tudo isso é antes mergulhado na virtude da humildade. Para que haja arrependimento e quebrantamento
e abandono de práticas erradas, precisa haver a humildade. Ok, aparentemente o povo se arrependeu. E a gente vai para o terceiro e último ponto dessa mensagem. Mas antes deixa eu perguntar para as crianças que estão em casa, porventura estão me ouvindo. Crianças, soltem tudo, essa parte é importante. Vamos lá. Você está ligado? Uau, legal. Vamos lá. Deus age de forma drástica quando o seu povo está relaxado, espiritualmente falando. Deus chama seu povo ao arrependimento e à restauração. Ele desperta o povo, acorda o povo através de uma praga, através de uma coisa ruim, e depois ele chama o povo ao arrependimento. Quando o povo se arrepende, o que Deus faz? Quando o povo se arrepende, o que Deus faz? Ele graciosamente perdoa e restaura as bênçãos, a sorte do seu povo. E é o que acontece aqui em Joel capítulo 2, versículo 18. Joel 2,18 fala: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Era aqui que Deus queria chegar. Era aqui que Deus queria chegar. Deus também, eu tenho certeza que Ele não gosta do coronavírus, Ele não gosta do gafanhoto, Ele não gosta do terremoto, Ele não gosta do tsunami. Ele gosta, Ele vê que é necessário para o povo chegar no bem bom, na bênção, o povo precisa ser disciplinado. É assim que nós pais agimos com nossos filhos. Nós não gostamos de pegar o filhinho, levar para o quarto e dar umas palmadas no traseiro dele, porque ele está sendo insubmisso, teimoso, malcriado. Mas a gente faz isso para torná-lo submisso, obediente e abençoador. O que acontece? Deus então, Ele mostra, diante do arrependimento do povo, Deus mostra o seu zelo por sua terra, pela terra do seu povo, pela agricultura do seu povo. E Deus tem piedade do seu povo. Ele fica até triste, a impressão que dá, ele fala: puxa, eu peguei pesado, agora vamos restaurar esses meus filhos. E no versículo 19, olha lá, versículo 19, Deus restitui o sustento básico do povo, a alegria do povo e os meios de culto do povo. Versículo 19 fala: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando o quê? Trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los abundantemente, plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Versículo 20, o que Deus faz mais? Nesse processo de restituir, agora Deus livra o seu povo dos gafanhotos, dos devoradores, do coronavírus, do tsunami, do que for. Versículo 20, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. Daí no versículo 21, Deus restaura o solo, a flora e a fauna, os campos, as plantas, os animais. E ele diz assim: não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Daí no versículo 23, o Senhor cessa, Ele para com a seca, Ele cessa os tempos de seca e devolve as chuvas de outono e primavera. Versículo 23 fala: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras, os celeiros ficarão cheios de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Daí no versículo 25, o Senhor perdoa e compensa o povo naquilo que eles perderam durante o tempo de coronavírus, durante o tempo de crise. Versículo 25 fala: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos devoraram, destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vocês comerão fartamente, vocês comerão até ficarem satisfeitos. Irmãos, a pergunta que me cabe agora é a seguinte: diante
do arrependimento e diante da restauração do Senhor. Ou vamos começar antes. Diante da disciplina do Senhor, diante do megafone do Senhor, a praga que Ele envia para acordar o povo, diante agora do arrependimento do povo, e diante da restauração de Deus, devolvendo para eles e até abençoando-os com muito mais do que eles tinham antes. Qual que é a reação do povo agora? Passou esse processo todo de disciplina, agora estão na bênção, os celeiros estão cheios. Qual a reação deles? Qual a reação deles? Qual o resultado de todo esse processo na vida deles? Será que, se você não leu ainda, mas será que o povo então agora, tendo passado por esse processo de disciplina, tendo tudo restituído, o povo agora passa a viver alegrando-se com o sustento garantido que eles agora têm, com o vinho novo, com o azeite, com as chuvas apropriadas? O povo agora continua, volta para alegrar-se com o sucesso agropecuário, os celeiros cheios, a bênção da prosperidade que voltou. Oba, vamos celebrar, vamos fazer churrasco e vamos celebrar. O povo agora volta a viver desse jeito? Não. Verso 26 fala que tudo isso causou no povo. Qual foi a reação do povo? Como que ficou o povo depois de tudo isso que eles passaram? Versículo 26 fala que depois de tudo isso, eles passaram a louvar o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas a favor deles. Então eles agora passaram a saber, a compreender que Deus está no meio de Israel. Ele é o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Irmãos, esse povo aprendeu algo que eu e você, se não aprendemos ainda, precisamos aprender. Que Deus é infinitamente melhor do que suas bênçãos. Você precisa aprender isso, que Deus, o próprio Deus, Ele é muito melhor do que as bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Deus é infinitamente melhor do que saúde, Deus é infinitamente melhor do que sustento, do que emprego, do que vinho novo, do que azeite, do que sucesso profissional, do que bênção ou prosperidade. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que nós temos que, e devemos, usar e desfrutar das bênçãos do Senhor, do vinho novo, do azeite, do trigo. Usar e desfrutar, mas nunca adorá-los. Adorar e confiar, depositar nossa segurança e alegria somente no Senhor, e não no trigo, não no azeite, e não no vinho novo. Irmãos, suponha que você, paizão de família, a situação está meio apertada, difícil, mas você decide, você promete para os seus 3 filhos, que você no final do ano quer dar à família umas super férias como família. E você abre o seu notebook, computador lá em casa, chama a família, os filhos, a esposa, e você mostra para eles o site do Beach Park em Fortaleza. Você fala, olha esse lugar, olha o hotel, olha os quartos, olha os restaurantes, olha o Beach Park, olha quantos toboáguas, olha isso, olha aquilo, a praia ao fundo, coisa linda, só gente sorridente, bonita, bronzeada. E você fala, nós vamos passar o nosso Réveillon lá, vai ser nossas férias de família. Mas é janeiro. Você fala, para isso nós vamos economizar, nós vamos ajuntar e estudar. Vocês vão estudar, crianças, pega firme nos estudos. Final do ano, nosso prêmio, nosso presente, nossa motivação vai ser isso. E as crianças olham para aquele promocional do Beach Park, aquele vídeo que eles fazem de 2 minutos, eles ficam babando, eles ficam animados, eles ficam encorajados, eles começam a falar para os amiguinhos, para onde que eles vão no final do ano. Mas os meses vão passando, e as crianças vão esquecendo-se do promocional, da promessa, e eles começam a reclamar. Mas você os incentiva a perseverar e não se esquecer. E você abre o computador outra vez e mostra de novo tudo para eles, para reanimar e renovar a esperança deles. Ok, finalmente chega o mês de dezembro. Você e a família fazem as malas. Vocês lotam o carro com as malas, vocês pegam a estrada, daqui a Fortaleza, um chão longínquo, muito asfalto. E vai. E as crianças, como é de costume, começam a perguntar para você, pai, está chegando?
pai, vai demorar muito. Eles já estão saindo do cinto de segurança, já estão deitados no chão do carro, já estão não aguentam mais, e falando, pai, vai chegar, já chegou, tudo mais. Tal. E quando chega, vocês estão ansiosos para chegar lá, quando vai chegando a mais ou menos 120 quilômetros do Beach Park, de Fortaleza, tem um lugar, uma estrada, uma parte bonita da estrada, com um gramado muito lindo e árvores, e tem um outdoor muito lindo do Beach Park. Um outdoor assim, invejável. Os caras capricharam naquele outdoor. E as crianças olham aquilo lá na estrada e vão vendo aquele outdoor se aproximando, e aquele outdoor colorido e tal. E o pai entra ali naquela grama, e vai perto do outdoor e para o carro e fala, chegamos, e começa a tirar as malas, e abrir, e desarmar uma barraca. E ele olha, e as crianças ficam assim, impressionadas com o outdoor, a grama, a estrada, tudo é bonito, tal. E eles tentam curtir o Beach Park de Fortaleza ali, no outdoor, a 120 quilômetros do próprio Beach Park. E você diria o quê? Você diria, que coisa mais maluca, que coisa mais doida, que coisa mais errada de se fazer. Por quê? Porque o outdoor do parque não é o parque. O outdoor do parque não é o parque. O outdoor ele foi feito para te guiar até o parque. Mas ele não é capaz de dar para você a alegria, a diversão que só o parque pode lhe dar. O que esse homem está fazendo é um absurdo, não funciona. Mas muitos de nós fazemos isto em relação a Deus e suas bênçãos. Irmãos, as bênçãos de Deus são apenas outdoors, bonitos, importantes, maravilhosos. Mas eles não são o próprio Deus. As bênçãos são sinais que apontam para aquele que é fonte de toda a vida, de toda a graça, de toda a satisfação, significado e propósito. As bênçãos são sinais de uma bênção muito maior, que é o próprio Deus. A natureza é um outdoor maravilhoso que aponta para o próprio Deus, mas ela é incapaz de substituí-lo. Mas hoje tem gente querendo adorar a natureza. A natureza é apenas um sinal da glória. Deus é a realidade e a essência dessa glória. Tudo que a natureza exibe, as formas e texturas, seus sons e cores, os aromas e sabores, e todo tipo de experiência que você curte neste mundo físico, criado por Deus, essas coisas todas não foram criadas para te dar contentamento, paz, valor e propósito. Elas não têm capacidade de proporcionar para você isto. A terra e tudo que nela existe não é Emanuel, não é Jesus Cristo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas tem gente aqui nessa igreja que a gente percebe que fala com mais entusiasmo de um emprego, de uma conquista profissional, de um passeio, de um hobby, de um futebol, de uma bicicleta, de um tênis. Aqueles igual eu que gostam de jogar tênis, falam mais entusiasmados de uma música, de um ministério, do que do próprio Deus. Vocês estão tentando se estacionar e se acomodar na bênção, em vez de ir direto a curtir, desfrutar a bênção, mas focar no Senhor, na sua comunhão com Ele. Por isso eu encerro essa mensagem dizendo: em quem, ou em que, meu irmão, no meio dessa crise do coronavírus, em quem ou em que você está buscando a sua segurança, a sua alegria, a sua satisfação? É na saúde? É no emprego? São nos amigos, no esporte, dinheiro, ministério, prazeres? É na família, nos filhos, nos netos, na casa, nas férias? Se você está nessa pegada, você está relaxado espiritualmente falando. Você não está focado em Deus. Você não está desenvolvendo sua comunhão com Deus. E é bem possível que o megafone de Deus, esse vírus e suas consequências e privações e problemas financeiros, para você acorda, você está embriagado. Você está embriagado com bênçãos passageiras, com sinais da glória por vir.
desperta, olhe para o Senhor, conheça o seu Senhor, desfrute da sua graça, da sua companhia, da sua misericórdia, do seu poder, do seu amor. Aprenda a curtir e andar com esse Deus. Davi falou: o teu amor, Senhor Deus, o teu amor é melhor do que a própria saúde, do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão para todo sempre. Graças a Deus pelos membros dessa igreja que estão nessa pegada. Graças a Deus pelos tantos membros dessa igreja que são fiéis. Você fala com eles e a conversa deles eles falam sobre várias coisas, tal, estão vivendo nesse mundo, sim, mas seu maior amor é o próprio Deus, Cristo, o seu evangelho, a sua igreja, a salvação, a comunhão com os santos. Graças a Deus por vocês. Mas se por acaso esse sermão pegou você, e o Espírito Santo está confirmando, você é um cristão relaxado, que está dormindo espiritualmente falando, embriagado com as coisas deste mundo, coisas boas, mas deste mundo. Seu amor maior não é Deus, está sendo isso ou aquilo. Olha, acorda, desperta. Que o coronavírus, como megafone de Deus, hoje, através desse sermão, alcance o seu objetivo. Na sua vida Deus fala: ok, fulano já acordou, já se arrependeu, está tudo certo, coronavírus por ele pode parar, porque ele já está alinhado, ele já está comigo, ele já está na bênção. Esse sermão aqui no seu final me fez lembrar de duas músicas. Uma delas é escrita por uma tal de Laura Story. É uma jovem compositora que no início do seu casamento, ela teve o seu marido diagnosticado com câncer incurável, um tumor na cabeça, câncer na cabeça. Imagine uma jovem, recém-casada, serva de Deus, compositora de músicas evangélicas, Laura Story. Vai na internet, pega Laura Story, Blessings, é a música que ela escreveu. Ela escreveu essa música depois de relutar com Deus quanto ao câncer do seu jovem marido. Sabe o que ela falou? Ela falou que quando eu vi que Deus não ia curar meu marido, eu tive que fazer uma escolha, ela falou. Julgar Deus baseado na circunstância. Julgar a Deus baseado na minha circunstância de não curar meu marido. Ou julgar a circunstância da doença do meu marido baseado no caráter de Deus. Ou julgar as circunstâncias baseadas no caráter de Deus. E ela decidiu confiar no Senhor Deus. E ela mesma disse: existe uma confiança na palavra de Deus que a gente só experimenta quando tudo desmorona em nossa vida. E ela escreveu essa primeira música, depois eu vou mostrar essa segunda. A primeira música que a Laura escreveu fala assim: eu não vou cantar, não dá para cantar, essa música não está traduzida, seria muito difícil traduzir essa música. Mas presta atenção na letra dela. Ela é linda, se eu pudesse cantar aqui seria lindo, mas eu fiz uma tradução livre, e a música fala assim: oramos por bênçãos, oramos por paz, oramos por conforto para a família, proteção enquanto dormimos, nós oramos por cura, por prosperidade, oramos por sua mão poderosa para amenizar o nosso sofrimento, e o tempo todo Deus ouve cada uma das nossas petições e necessidades. Mas Deus, no seu amor, Ele nos ama demais para nos dar coisas pequenas e menores como essas que nós estamos pedindo. Por quê? Porque ela fala: e se? A gente fica: por que Deus não dá isso para mim? Ela fala: e se as bênçãos de Deus vierem somente através de pingos de chuva? E se a sua cura vier através de lágrimas? E se milhares de noites sem dormir forem o que é preciso para eu aprender que Ele me ama e está perto de mim? E que Ele é melhor do que a cura ou a prosperidade? E se as bênçãos desta vida forem as suas misericórdias disfarçadas de provações? Daí ele fala assim: nós oramos por sabedoria, por ouvir a sua voz, choramos de raiva quando não podemos sentir que Ele está perto. Nós duvidamos da sua bondade, duvidamos do seu amor, como se todas as promessas de sua palavra não fossem suficientes. Mas o tempo todo Ele ouve cada apelo desesperado
das nossas orações. E espera que nós tenhamos fé para confiar, apenas confiar. Ela fala assim: quando os amigos nos traem, quando a escuridão parece vencer, sabemos que a dor faz lembrar este nosso coração de que esta não é a nossa morada final. Se as minhas maiores decepções ou dor da vida forem a revelação de uma sede ainda maior que este mundo não pode satisfazer, na verdade ela faz uma pergunta: será que a dor da vida, as decepções, não são uma revelação de uma sede maior, de que este mundo não pode me satisfazer? E se as provações dessa vida, a chuva, as tempestades, as noites mais difíceis, forem suas misericórdias, disfarçadas de provações? Irmãos, espero que Deus dê para você maturidade para entender todas essas coisas. A segunda música que eu quero cantar com você em casa é uma música escrita, eu acho que por um irmão aqui do nosso país. Eu não tenho certeza quem a escreveu, por isso não vou arriscar. Mas esse irmão tem me abençoado muito com essa pequena melodia e sua letra. A música diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Libertação do coronavírus é uma bênção que nós desejamos, oramos, vamos orar daqui a pouco por ela. Mas a libertação do coronavírus, se tiver que escolher entre ela e ser amigo de Deus, eu fico com ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e andar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo. Viver sempre em comunhão, não deixando de ir na igreja quando eu posso ir na igreja. Viver sempre em comunhão com Jesus, o bom pastor, o bom pastor. Vamos cantar lá em casa, marido, esposa, filhos, casal. Você que é viúva, você que é solteira, solteiro, vamos louvar a Deus juntos via internet. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém, amém, amém. Vamos orar? Querido e amado Deus, que esse seja um dos últimos cultos, Pai, feitos online. Talvez mais uma semana ou duas, Senhor. Por favor, abrevia, como o Luffy orou nesta manhã, Senhor. Abrevia esse templo de reclusão, Senhor. Isso é o que sentimos no coração e temos a liberdade de clamar ao Senhor. Cura as pessoas afetadas por esse vírus, Pai. Dá aos homens a capacidade, a inteligência de vencê-los, Senhor. Mas, Pai, ao mesmo tempo, Senhor, abrevia a conversão de tantas pessoas, Pai, que estão longe de Ti, vivendo na porcaria do pecado, vivendo no lixo do pecado, Senhor, vivendo no egoísmo, no egocentrismo, na incredulidade. Tem misericórdia, Pai, desse mundo sem Deus. Usa essa doença, Senhor, para quebrantar, para produzir fé, Senhor, para levar muitas pessoas para igrejas. E nas igrejas, Pai, coloca o Teu Evangelho nos lábios dos pastores, Pai. Dê a eles ousadia para pregar que Jesus, e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Querido e amado Deus,
através desta crise, Pai. Edifica os salvos, fortalece aqueles que já estão firmes no Senhor. E conforme pregamos hoje à noite, Pai, desperta, acorda os relaxados, Pai. Dê a eles, Pai, a bênção, a virtude do arrependimento verdadeiro. Não mero choro, tristeza por causa da perda, por causa dos prejuízos, mas dê a eles arrependimento para contigo. Dê a eles, Pai, uma visão de que o Senhor é infinitamente melhor do que saúde, do que emprego, do que vinho novo, do que trigo, do que cevada, do que viagens, do que hobbies. Senhor, dá para nós uma visão exaltada de Ti mesmo. É o que nós clamamos, pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.